Meus irmãos, a paz de Cristo para vocês. Mais uma vez eu digo, sejam bem-vindos. Assim como nós já declaramos a bênção de vocês já com o vídeo da introdução, eu quero continuar mantendo essa palavra, porque a Escola de Obreiros, eu tenho certeza que vai contribuir e já está contribuindo para a sua vida. Você que já assistiu a nossa introdução, destacando cada matéria que nós vamos estudar, eu tenho certeza que você já está ansioso, como eu também estou ansioso, lógico, uma ansiedade saudável, para poder trocar um pouquinho com vocês. A Escola de Obreiros acaba destacando alguns assuntos que são fundamentais para o nosso ministério, para a nossa vida diária na igreja, na família, no trabalho, na sociedade. No modo geral, vai contribuir demais. Mais uma vez eu apresento essa cena, essa tela, que destaca as minhas redes sociais para a gente poder se conectar. Hoje nós vamos iniciar falando uma matéria, um módulo muito importante a respeito de submissão. Como esse assunto é importante, porque Deus, ele vê e sabe cada semente que nós plantamos. Deus nos abençoa não só a curto, a médio prazo, mas principalmente a longo prazo. Tudo que o homem planta hoje, ele colhe lá na frente. Se planta coisa boa, vai colher coisa boa. Se planta coisa ruim, vai colher coisa ruim. Na introdução, eu quero destacar que o discipulado bíblico é um processo de ensino e aprendizado que visa fortalecer a nossa fé, principalmente com Deus, a promover o crescimento espiritual e aprofundar o conhecimento das Escrituras. Olha como é importante o discipulado bíblico, ensino e aprendizado. Fortalece a fé, promove o crescimento espiritual e nos ajuda a conhecer a palavra de Deus com mais intensidade, ser mais profundo, nadar em águas profundas. Neste modo, abordaremos o tema da submissão, especialmente voltado para obreiros e líderes. Então, você que é obreiro, você que é líder, você que deseja fazer parte do ministério, né, de obreiros, você que sente a sua vocação, sente também o chamado para liderar, porque quem nunca sentou para aprender, nunca estará preparado para ensinar. Só pode ser líder quem entende como funciona a submissão. Nós vamos também abordar perguntas e respostas fundamentais sobre o assunto, bem como exercícios práticos para reflexão e aplicação. Vamos dar início, vamos começar. O que significa submissão na perspectiva bíblica? Na perspectiva bíblica, é o ato voluntário de colocar-se sob a autoridade de Deus e também das autoridades constituídas por Ele, Deus acima de todas as coisas. E as pessoas que Deus colocou como liderança. Envolve obedecer, ou seja, obediência, respeito e honra às lideranças que Deus estabeleceu em diversas esferas da vida. Então, nós temos esse compromisso de obedecer, lógico, às autoridades, às lideranças, desde que não quebrem os princípios do eterno, os princípios de Deus. Quais são as bases bíblicas para a submissão? Existem várias passagens nas Escrituras que falam sobre a submissão. Alguns exemplos são Efésios, capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, por respeito a Cristo. Não temor de medo, mas tremor e temor. Respeito à palavra. Hebreus 13, 17. Obedeçam os seus líderes e se submetam-se à autoridade deles. Romanos 13, 1. Todo indivíduo esteja sujeito às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venham de Deus. Então a gente vê, sendo destacado aqui já de início, 3 referências bíblicas. Quais são as áreas em que devemos praticar a submissão? A submissão deve ser praticada em várias áreas da vida, incluindo submissão a Deus, reconhecer e obedecer à sua vontade revelada nas Escrituras, submissão na igreja local, respeitar e sujeitar-se aos líderes e pastores, submissão em relacionamentos familiares, marido às esposas, esposas aos maridos, filhos aos pais.
Submissão nas autoridades civis, respeitar as leis e governantes do país. Como a submissão se relaciona com o papel de obreiros e líderes cristãos? Os obreiros e líderes cristãos têm uma responsabilidade especial de liderar pelo exemplo. Olha, liderar pelo exemplo, o exemplo de vida, o exemplo cristão, o exemplo de homem e mulher de Deus, olha, é fundamental, porque a nossa vida fala muito mais do que as palavras. Quais são os desejos comuns para os obreiros na prática da submissão? Orgulho e desejo de controlar tudo, dificuldade em lidar com líderes ou autoridades que possam estar em desacordo com as suas opiniões, o risco de ceder à pressão do mundo ao invés de seguir os princípios bíblicos. Então, deixa eu voltar aqui um pouco, a gente precisa aprender a lidar com os desafios da vida. O obreiro precisa reconhecer aonde é o ponto de melhoria e também um ponto forte. Eu tenho que jogar o orgulho por terra, tá vendo? O orgulho e o desejo de querer controlar tudo. A dificuldade de lidar com os líderes ou autoridades. A gente precisa pensar, né? Porque às vezes tem os desacordos de opiniões. Não tem problema pensar diferente. A gente só tem que seguir a visão do líder. Você está numa empresa, segue a visão do CEO, né? Da empresa, do líder da empresa. Você está numa igreja, segue a visão do pastor. Você faz parte, mora com os pais, obedeça os pais. Se é casado, né, o marido entra em acordo com a esposa com o marido. O risco de ceder à pressão do mundo ao invés de seguir os princípios bíblicos. Ó, os princípios bíblicos precisam estar na frente das propostas do mundo. Porque quando a pessoa está alicerçada em Deus, não vai deixar a pressão do mundo te atingir. Você não pode deixar a proposta do mundo te afligir, te abater, porque a raiz, a palavra precisa estar dentro de você, dentro de mim. Agora vamos ver aqui sobre a prática do estudo. Vamos praticar o estudo. Na autoavaliação, avalie sua própria submissão a Deus e às autoridades. Em uma escala de 1 a 10, onde você se classificaria? Quais áreas você precisa melhorar? Estudo bíblico. Leia Romanos 13, de 1 a 7, reflita sobre o texto e responda as seguintes perguntas. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridades que não venham de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. A nossa consciência nos orienta a fazer o que é certo. Por questão de consciência, por questão de testemunho. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Acabamos de ler aqui um trecho que nos ensina a respeito do princípio da submissão.
Agora vamos ver aqui um questionário bem interessante. Qual é a base para a autoridade segundo esse texto? Deus é quem ordenou os governos. Como os versículos 3 e 4 descrevem o propósito das autoridades governamentais? Vamos ver. Revela o governo como uma instituição divina e, por isso, podendo empregar toda a força necessária para deter o mal. Qual é a exortação dada aos cristãos em relação à autoridade governamental? Todos os cristãos devem obedecer ao governo e às leis, desde que elas não ofendam a nossa consciência ou a palavra de Deus. Desde que não fira o princípio bíblico, o princípio de Deus, a essência do eterno. Reflexão pessoal. Analise suas atitudes em relação à submissão às autoridades governamentais. Você reconhece a autoridade delas sobre a sua vida? Como você tem respondido às leis e os governantes? Onde você pode melhorar nessa área? Então, é uma reflexão pessoal. É uma pergunta muito pessoal. Cada um deve responder por si mesmo. Como você tem respondido às leis e aos governantes? Aí, aqui eu destaquei uma sugestão. O pagamento de impostos e de tributos é uma forma de reconhecimento da autoridade dos governos. Estudo de caso. Pense em uma situação em que você foi desafiado a praticar a submissão em sua vida ministerial. Descreva o desafio e como você o enfrentou. O que aprendeu com essa experiência? Então pense nisso aí para você poder destacar. Precisamos entender que em qualquer ministério, o liderado submete-se ao líder, seguindo a visão do líder maior, o líder maior, que por sua vez deve seguir a direção de Deus. Então todo liderado precisa entender que o líder está sob o comando de Deus e o liderado sob o comando do líder. Compromisso de ação. Identifique uma área específica em que você deseja crescer em submissão. Pode ser submeter-se mais completamente a Deus, melhorar sua obediência às autoridades ou demonstrar mais respeito e honra aos líderes que Deus colocou em sua vida. Na conclusão, quero destacar que o discipulado bíblico sobre submissão para obreiros é um processo contínuo, é diário, deve permanecer sempre, de aprendizado e crescimento. À medida que mergulhamos nas Escrituras, refletimos sobre perguntas e respostas importantes e nos comprometemos com exercícios práticos. Então tem que ser praticado, temos que nos perguntar diariamente o que precisamos melhorar. O aprendizado é diário. Podemos desenvolver uma postura de submissão que honra a Deus e nos capacita a ser líderes eficazes em seu reino. Que o Espírito Santo nos guie nesse processo e fortaleça a nossa caminhada de submissão e serviço. Que o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo tem poder de nos dar coragem para enfrentar o medo, de nos dar força para enfrentar os desafios. Porque Deus quer que cada homem, que cada mulher obedeçam ao Senhor. Eu tenho certeza que esse primeiro módulo que acabamos aqui de ministrar, ele vai ficar registrado no seu coração, porque está registrado no meu coração. Eu sempre encerro dizendo que esse foi o nosso momento com a palavra. Por que foi o nosso momento com a palavra? Porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. E cada dia que lemos a Bíblia Sagrada, que nos permitimos a ouvir para aprender e aprender para praticar e ensinar, a gente entende o plano de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente no nome de Jesus. Deus te abençoe.